Olá, pessoal! Então, essa será a segunda parte da videoaula discutindo sobre razão. E aí a gente viu que a razão, ela nos permite fazer a comparação entre grandezas, seja de mesma espécie ou não, certo? E aí a gente consegue observar a relação que existe entre essas grandezas, entre esses valores. Então, aqui eu trouxe dois exemplos para que a gente possa fazer a leitura, a compreensão e aí conseguir responder. Nesse primeiro aqui, diz assim: num exame havia 180 candidatos, tendo sido aprovados 60. A razão entre o número de reprovados e o de aprovados é de. Aí a gente tem aqui as alternativas, certo? Pessoal, o que é que a gente precisa observar? Como ele está pedindo no comando da questão a razão entre o número de reprovados e o de aprovados. Aí vocês poderiam me dizer, professora, mas eu não sei quantos foram reprovados. A questão me dá o número de aprovados, que foram 60. Certo? Vamos raciocinar. Se ao todo são 180 candidatos, dos quais 60 foram aprovados, significa dizer que o número de reprovados foram 120. Vocês concordam comigo? Então, os reprovados foram 120 candidatos. Como ele está pedindo a razão entre o número de reprovados e o de aprovados, a gente precisa obedecer essa ordem na qual as informações aparecem no comando da questão. Então, a gente vai colocar o número de reprovados, que equivale a 120, certo? Sobre o número de aprovados, que foram quanto? 60, certo? Então, a gente tem aqui a representação. 120 está para 60. No entanto, dentre as alternativas aqui, a gente não tem essa representação fracionária. 120 sobre 60. É aquela questão que eu discuti com vocês. Geralmente, a razão ela vem na forma de fração irredutível, certo? E aí a gente precisa reduzir, simplificar essa fração. Como? Encontrando um divisor comum tanto para o numerador quanto para o denominador. E aí a gente percebe que 60 dá para dividir por ele mesmo, 120 também dá para dividir por 60, certo? Então, 120 por 60 equivale a 2 e 60 por 60 equivale a 1. Então, a gente tem essa fração, 2 está para 1, certo? Dentre essas alternativas aqui, a gente tem a letra B, 2, e a gente sabe que o número 1 está aqui no denominador, mesmo que ele não esteja aparecendo. Mas todo número ele pode ser escrito na forma fracionária. Todo número natural pode ser escrito na forma fracionária, né, com o denominador equivalente a 1. Pois nós sabemos que 2 dividido por 1, já que essa fração aqui representa uma divisão, 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, tanto faz estar 2 sobre 1 como somente 2, certo? Qual é a leitura que a gente faz dessa representação fracionária? Se ele diz assim, a razão entre o número de reprovados e o de aprovados é de, significa dizer que a cada dois candidatos reprovados, um será aprovado. Olha a leitura que a gente faz, certo? E aí eu trouxe também um outro exemplo para a gente poder ir aprimorando aí esse conhecimento sobre razão. Numa classe de 40 alunos, 8 foram reprovados. A gente já consegue aí, nessa primeira frase, tirar conclusões. Se existe na sala 40 alunos e 8 foram reprovados, qual é o número de aprovados? 32, né? A diferença. 8 para 40 é 32. Determine a razão entre as reprovações e aprovações. Então, veja o comando da questão. Qual é a ordem que ele pede aqui e as informações aparecem, né? Ele quer que você determine a razão do número de reprovações em relação às aprovações. Então, foram quantas reprovações? Aqui está dando, foram 8 reprovados. Então, 8, certo? Fica no numerador, no antecedente.
certo? Quem antecede aqui será o 8, o número de reprovações, que está para o número de aprovados, que foram 32 alunos, certo? Então, 8 sobre 32, que no caso aqui o 32 é o consequente. Então, 8 sobre 32. Professora, aí a gente deixa nesse formato, eu indico para vocês, sempre tornem a fração na forma irredutível. Simplifiquem a fração, certo? Não é que está errado, mas a razão sempre é dada na forma, quando representada por meio de uma fração, na forma irredutível. Então, a não ser que não seja possível, né, simplificar, mas nesse caso aqui é. Então, nós temos aqui dois números pares, no qual a gente tem como divisor comum aqui o 8. 8 dá para dividir por 8, da mesma forma que 32 dá para dividir por 8, certo? Então, 8 dividido por 8 equivale a 1, e 32 por 8 equivale a 4, né? 4 vezes 8 são 32. Então, olha só o resultado. 1/4, uma fração irredutível. Aqui não é possível mais simplificar. Como ele pediu para você determinar a razão entre as reprovações e aprovações, significa dizer que nessa sala de aula, a cada um aluno reprovado, 4 foram aprovados, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido aí essas questões e até a próxima.